nosso bate-papo vai ser muito interessante porque eu vi que tem muita gente chegando no Instagram em transição, com vontade de eliminar carne da alimentação, animais em geral da alimentação, mas fica perdido. E é por isso que a gente vai conversar hoje com a doutora Sara Mendonça. Ela é nutricionista, ela é vegana e especialista também em nutrição esportiva. Então vai ser uma live riquíssima. Acabou de entrar. Para as pessoas que enviaram as dúvidas inbox, anotei todas e eu vou fazendo durante a live, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, vai colocando aqui nos comentários que a gente vai abordando. Oi, Sara. Olá, oi Flavinha, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo tranquilo. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer, né, o convite, certo? Sempre é um prazer, uma alegria, né, falar sobre veganismo. É, E porque isso é uma forma da gente mostrar realmente a viabilidade, o quanto é fácil, quebrar os mitos, que eu falo que a parte mais difícil de ser nutricionista é convencer as pessoas que o veganismo é viável, né? sim. Então, assim, a cada live, tudo que a gente consegue desenvolver abordando o veganismo melhor, porque as pessoas conseguem ter acesso a conteúdos, tá? E super Uhum. elogiar o seu trabalho, né? Você sabe que eu sou sua fã. Eu admiro A muito recíproca tudo é que você verdadeira. desenvolve. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm sentido facilidade de veganismo a partir do momento que conheceram o seu trabalho, certo? Obrigada, Sarinha. E Flavinha, e o objetivo aqui vai ser falar numa linguagem super simples, tá? Que é para as pessoas Sim. realmente terem dimensão de veganismo e nutrição, tá? A gente não vai abordar hoje, né, Flavinha, nada de ativismo, certo? Vai Não, ser tudo nada. Só realmente relacionado à alimentação. nutrição, mas daí uma linguagem super simples para que a gente possa compreender. Fechado? Fechadíssimo. Então vamos começar do básico nessa linha. Eu até estava falando no início que aqui no meu Insta tem muita gente chegando querendo fazer a transição e se sente perdido, né? Então por isso que essa live com você está sendo muito importante, que a sua linguagem é muito fácil de se entender. Então a gente pode começar explicando para as pessoas como o que é ser vegetariano estrito, não é isso? Isso. Existe uma falha, né? Às vezes o pessoal, quando vai falar de vegetariano, chama vegetariano restrito, Hum, né? Por quê? E acaba não sendo um termo coerente, porque a partir do momento que a gente utiliza essa palavra restrito, leva a entender que a alimentação ela é restrita, né? As pessoas criaram aquela concepção, parou de consumir proteína animal e os derivados, a alimentação vai ficar bem reduzida e isso faz com que eu me sinta perdida sobre como eu vou realmente nutrir o meu corpo, mas esse termo é inadequado, tá? Quando a gente fala realmente de vegetariano, a gente chama de vegetariano estrito. É aquela pessoa que decidiu parar de consumir proteína e alimentos derivados de animais, certo? Ele ainda não conseguiu dar um passo além e realmente tornar-se uhum. vegano, porque ele ainda, talvez por coragem, por conexão, ainda não parou de utilizar cosméticos, materiais, tudo que acaba sendo testado em animais e que vem de toda aquela cadeia produtiva que a gente já conhece, né? Então, o vegetariano estrito, ele optou parar de consumir animais em um contexto geral, tá? E isso não Peixe, frango, peixe, todos os frango, animais. porque às vezes quando eu falo carne, lembra apenas carne vermelha, né? Isso, Flavinha? É, Mas boi, peixe, frango, porco, né? mel. Ovos, mel, iogurte, tudo que for derivado do leite. É tudo, gente, o que realmente lembra um alimento de origem animal. Esse vegetariano estrito, ele passou a alimentação, mas isso não torna a sua rotina, a sua alimentação restrita, tá? E a gente vai conversar bastante na live sobre podem incluir alimentação, certo? Conseguiram compreender Ok. essa diferença do vegetariano estrito para o restrito? Acho que ficou bem claro. Raicinha, só um minutinho, Sarinha. Ficou barulho aí? Chiando pra você? Tudo bem. Clicou um para mim. Vamos lá. Hã? Eu ouvi um barulhinho.
Eu também, não sei se era aqui ou se é aí, mas É, vamos lá. vamos lá. Então, explicado essa parte do que é ser vegetariano estrito, vamos pular para alguns pontos importantes, que são justamente as principais dúvidas das pessoas que estão em transição, que querem uma alimentação vegetariana estrita, que é o caso das proteínas, os exames que precisam ser feitos, né? B12, ferro, hemograma, leite e ovo. Então, a gente Uhum. vai passar, você vai passar por isso tudo. Mas começa falando das Certo. proteínas, Sarinha. As proteínas acabam sendo, a partir do momento que para de consumir essa proteína de origem animal, as pessoas se sentem perdidas. Principalmente porque estão pensando em estudos antigos, naquela metodologia arcaica, que considerava, assim, a proteína animal ser de alto valor biológico e a proteína de origem vegetal ser incompleta, certo? Certo. Porém, hoje em dia, a gente sabe que o que é importante não é a gente voltar o olhar apenas para um prato, apenas para uma refeição, e sim para a alimentação desse indivíduo ao longo do dia, certo? Falando um pouquinho sobre a importância do consumo de proteína, quando a gente fala em proteína, muitas vezes as pessoas pensam em quê? Em músculo, em hipertrofia, em ter um corpo malhado, né? E acaba falhando muito no consumo da oferta proteica. Porém, gente, proteína, ele é um nutriente estrutural. Entra para a estrutura de todo o nosso corpo. Participa da formação de células. Aí a gente tem que lembrar que células e órgãos são formados, tecidos e órgãos são formados por células. Então, a qualidade de pele, de unha, de cabelo, tudo depende da oferta proteica de forma satisfatória, certo? Já vi várias situações de algumas pessoas pararem de consumir a proteína animal e sentir que está mais flácido, né? E já faz aquela ligação, sabe, Flavinha? Ah, realmente, eu parei de consumir proteína. Não. Quando a gente faz uma investigação, uma análise de como está a alimentação desse indivíduo, ele não está consumindo proteína de origem vegetal de forma fracionada ao longo do dia. Aí, claro, que benefícios irão surgir, né? Eu acho até Uhum. que uma vez você me perguntou, que uma seguidora sua perguntou se existia a relação de parar de consumir carne com queda de cabelo, Queda lembra? de cabelo. Foi. Queda de cabelo. Aí existem duas relações. Uma vai ser a questão da oferta proteica em si, a partir do momento que eu diminuo, e ela é uma molécula estrutural, tende realmente a gerar essa queda de cabelo. Segundo parei de consumir carne vermelha, ou eu vou consumir ferro em quantidades e ter variedade alimentar, ou eu terei uma anemia. E a anemia é um dos que geram essa fragilidade capilar, certo? Por isso que eu sempre falo, parou de consumir animais, é realmente conhecer sobre nutrição e adequar a alimentação para que não existam fragilidades e a gente já direcionar isso para o veganismo, né? É sempre aquela questão de se tornar um vegano, porém realmente um vegano saudável, não é isso, Flavinha? Então, Essa... Sarinha, Oi, pode então, falar. para acabar com a dúvida, a gente encontra proteína suficiente no reino vegetal, nos vegetais. A pessoa não precisa Tranquilamente. ficar com medo. Não. Aí eu vou só explicar as diferenças principais da proteína animal com a proteína vegetal, tá? Quando a gente fala de proteínas de origem vegetal, vamos pensar primeiramente no grupo das leguminosas, tá? Quem seriam os alimentos pertencentes a esse grupo? Todos os tipos de feijão, aí a gente abre um parênteses para feijão verde e feijão macaça, que eles não são fontes de Uhum. proteína, são mais fontes de fibra, certo? Então, muito retira a proteína animal e quando vai montar um prato, se põe arroz e feijão verde, seu prato não tem oferta proteica, existe fragilidade ali. Todos os outros feijões contêm proteína, tá? Então, os alimentos pertencentes ao grupo das leguminosas seriam feijões, grão de bico, lentilha e soja. Por que a gente pensa primeiramente nesse grupo? Consumir uma colher de proteína, tá? Porém, quanto nutre, eu não posso mentir. Se eu observo lá uma origem animal, por exemplo, o bife vai ter todos os aminoácidos essenciais, que é quem forma essa cadeia de proteína, já estão em níveis elevados. E quando a gente põe um olhar para a proteína de origem vegetal, mesmo o feijão, Flávio, que contém todos os aminoácidos essenciais, mesmo ele, 2 aminoácidos não estão em níveis suficientes.
Por isso que algumas pessoas falam muito dessa questão da proteína de origem vegetal ser de baixo valor biológico, não ser completa. Mas, gente, sempre existirá alguma estratégia que a gente vai utilizar para deixar aquilo ali fechadinho. Que nada mais é o quê? Os aminoácidos que estão faltando, que a gente chama até de limitantes. Os aminoácidos que estão faltando nas leguminosas, a gente combina com alguns alimentos do grupo dos cereais, tá? Que seriam arroz, independente de ser arroz branco ou integral, todos vão conter aminoácidos essenciais. Arroz, centeio, cevada e milho, tá? Às vezes, quando eu falo trigo, centeio e cevada, as pessoas acham muito estranho, porque na realidade não é muito habitual consumir. Mas, se você for numa loja de produtos naturais, você encontra facilmente as sementes. E é a mesma forma de consumo do arroz. A gente faz refogado, a gente enriquece, pode refogar junto com a lentilha, a gente pode enriquecer uma salada. Na realidade é que a gente já criou essa base para arroz e feijão. No veganismo, no vegetarianismo, a gente precisa abrir o leque, abrir a possibilidade de inserir novos alimentos. Eu tenho variedade ao longo do dia e eu combino alimentos do grupo das leguminosas com cereais, você consegue ter uma proteína tão completa, com aminoácidos elevados, assim como aquela porção de proteína animal, tá? Alguns pontos característicos estão voltados para a composição em si. Então, por exemplo, a proteína de origem animal contém proteína e gordura, por isso que existem as carnes magras e carnes gordas, porque vai depender lá da porção do animal, tá? Já a nossa proteína de origem vegetal contém proteína e carboidrato. E é aí um segundo ponto que as pessoas já voltaram muito a olhar para o veganismo não ser viável pela quantidade e pelo teor. Mas eu vou pedir para você ter calma, porque o carboidrato que estão presentes no grupo das leguminosas são carboidratos bons, saudáveis, que são os carboidratos complexos. A gente consome, ele vai ser degradado de forma gradual, não gera pico de glicemia. Quem está no veganismo ou no vegetarianismo pensando em processo de emagrecimento não interfere, justamente pela forma de digestão e absorção desse tipo de carboidrato. Certo? Ou seja, a quantidade de carboidrato que existe nas leguminosas não altera o meu padrão, o meu objetivo, tá? Porém, a gente precisa pensar... Oi. Conclua e depois eu faço a pergunta que chegou. Tá. E, Flavinha, a gente precisa pensar que se todas as nossas proteínas de origem vegetal já contêm carboidrato, os carboidratos extras que farão parte da minha alimentação, a gente precisa moderar. Então, o que a gente consome de tapioca, de pão, de arroz, de macarrão, de inhame, batata doce, macaxeira, todos esses reduzir um pouco, porque no nosso prato já existe o carboidrato, está presente lá na nossa proteína. Conseguiu compreender? Entendi. Então, exatamente, chegaram duas perguntas, Sarinha, que se enquadram bem no que você está falando. Eu vou falar para você do jeito que foi feita, tá bom? Uma pergunta foi essa, ó. Tá me ouvindo? Sim. O vegetarianismo estrito atrapalha ou ajuda no combate à obesidade? Aí a pessoa citou um exemplo que tem nutricionista que diz que uma dieta sem a proteína do animal dificulta você emagrecer, foi o que eu entendi. Aí ela citou que eu mesma me consultei e o profissional disse que se eu fosse num restaurante vegano, ao chegar em casa eu deveria comer 2 ovos, justificando que era para diminuir o índice glicêmico dos carboidratos. Aí isso é com você. Percebeu minha última fala? Que parece que casou com essa pergunta? Foi. Primeiro ponto, não tenha receio de consumir proteína de origem vegetal, porque o carboidrato presente nas proteínas são carboidratos complexos. A digestão e a absorção é realizada de forma gradual. Então, não vai interferir nem em processo de emagrecimento e hipertrofia, nem naquele indivíduo diabético. Existe muito esse questionamento também do veganismo não ser viável em indivíduos diabéticos, né? Isso. Mais foco. Existem 2 tipos de carboidrato na nossa alimentação: simples e complexos. Complexos seriam cereais integrais e tubérculos, cereais que a gente acabou de falar, tá? Tubérculos, inhame, batata doce e macaxeira, certo? Na nossa alimentação a gente consegue variar.
E os simples, na realidade, são açúcares, produtos industrializados, embutidos. Então, a partir do Uhum. momento que a gente se torna vegano, é para ser um vegano coerente. Não adianta a gente passar a consumir excesso de carboidrato e ficar realizando essa conexão que o veganismo consome muito carboidrato. Você precisa analisar a sua alimentação. E, segundo, super importante, é sempre que você for procurar um profissional, procura um profissional que seja da área. Da mesma forma que todos os médicos trabalham na sua É. área específica, o nutricionista também. Então, se você procura um nutricionista que não domina aquele público, ele não vai saber as condutas. Não tem como caminhar. Se você me perguntar sobre oncologia, eu não sei nada disso. Eu sei sobre Uhum. veganismo, entendeu? Claro. Não existe a necessidade, por exemplo, de... Eu tô dando o meu ponto de vista, tá, Flavinha? Se eu vou lá no restaurante self-service, isso é uma dúvida grande do pessoal. E esse restaurante abrir habilidades de preparações que não têm derivados animais, feijão é sem carne, é sem linguiça, é sem bacon, opa, proteína, tá no feijão. Mas os aminoácidos, eu preciso potencializar esse prato. Aí você procura arroz, trigo, centeio, colocou, gente, tá completo. O aminoácido, tá conseguindo me ouvir? Tô, sua imagem que travou, mas o seu áudio tá bom. Não, agora travou de vez. Tá ouvindo, Sara? Vai, pode continuar. Vamos ver aqui se ela volta. Oi, Sarinha, tá ouvindo? Vai, vai, Sarinha, pode falar. Tá ouvindo, não? Ih, tá ouvindo, Sara? Tá ouvindo? Eu vou tirar do Wi-Fi aqui para ver se melhora. Pera. Bugs acontecem em todas as lives. Sarinha, eu tirei do meu Wi-Fi e coloquei no 4G. Fala um pouquinho aí. Acho que ela não tá ouvindo. Sarinha vai respondendo. Aproveita que essa é a hora. Ela saiu e vai entrar de novo. Só um minutinho. Esperar ela entrar. Oi, Ícaro. Bem-vindo, Ícaro. Sarinha saiu. Adri, vamos ver ela entrar para esperar ela entrar para a gente continuar, retomar. A conexão ficou ruim. Então, veja, pessoal, Sarinha já falou o que que é vegetarianismo estrito, tá? Que é a alimentação livre de qualquer ingrediente animal, certo? Tanto a carne propriamente dita, de carne, frango, galinha, porco, peixe, peixe é carne, e derivados, tá? Leite, ovos, enfim. Ela já disse que para quem quer emagrecer, é possível sim ter uma dieta vegetariana. Para diabéticos é possível sim também, tá bom? Então não tenho receio de introduzir uma alimentação vegetariana estrita, tá bom? Se esse for o seu caso. E aí a gente vai continuar a falar
Vamos falar da B12, que é a dúvida de muita gente, né? Que só quando a gente vira vegetariano é que a gente se preocupa com a B12, né? Que as pessoas se preocupam com a nossa B12 e ela vai tirar todas essas dúvidas. Vamos lá, chamei de novo. Foi. Obrigada, Adri. Vamos lá, Olá, Sarinha. então vamos lá. Flavinha, eu vi que você já estava falando da parte de exames, mas eu queria falar um pouquinho só sobre. Não, eu só falei que Voltei. você ia falar. Certo. Eu queria falar um pouquinho só sobre a questão de como você realizar uma refeição fechada completinha quando for lá no Self-Service. Fechado? Então, Uhum. se aquele restaurante abre possibilidades de ter preparações sem derivados animais, por exemplo, se você olha e tem um feijão, um grão de bico, opa, eu encontrei a minha proteína. Ah, mas eu torná-la já nessa refeição completa. Aí você vai escolher um alimento sem ter o cevada. Fechado? Se você põe feijão e arroz, gente, é um prato completo, tá? Se a gente pensa em pote, a quantidade de ferro presente naquele feijão, a gente utiliza algo cítrico, um limão ou uma sobremesa, alguma fruta rica em vitamina C, tá? Se eu penso de forma bem ampla e eu quero, inclusive, acrescentar ômega 3, já que você não consome peixe, e se esse restaurante abrir a possibilidade de sementes, por exemplo, eu penso que no Ogrão aqui tem, eles têm os Tem. potinhos lá, né? É super bacana. Então, no Ogrão, por exemplo, você consegue montar uma refeição completa. Ômega 3 à base de semente de chia de linhaça, um alimento do grupo das leguminosas, aliado a um alimento do grupo dos cereais, certo? Dessa forma, o seu prato está tão completo quanto aquela pessoa que optou consumir uma proteína animal. O único X da questão é que, muitas vezes, os profissionais sentem dificuldade, na realidade, em adequar o plano alimentar. Porque, Uhum. lembra que eu falei para você que a proteína de origem animal contém mais proteína em uma quantidade menor? Então, eu não vou mentir, Flavinha. Quanto nutricionista, é bem mais prático a gente calcular, tá? Já que quando eu me torno vegana ou vegetariana, eu preciso ter variedades. Então, variedades quer dizer o quê? Calcular e o profissional ter um pouquinho mais de trabalho ali em cima, entendeu? Uhum. Mas em um contexto geral, é extremamente viável. Não existe necessidade de chegar em casa e ter que consumir 2 ovos. Até porque, vamos supor que naquele dia eu saí com um pessoal que não tinha. Ah, Sara, o Service não me proporcionou uma fonte de leguminosa sem carne livre de derivados animais. Consuma, gente, o que tiver. E nas Uhum. refeições seguintes, você adequa. A importância do consumo da proteína não está relacionada a ser consumida todas as refeições, não. A gente precisa consumir dentro das 24 horas. E nisso nós temos, no mínimo, né, 4 a 6 refeições. Então, na sua próxima refeição, você põe aquela leguminosa com cereal e está tudo ok. Não precisa de desespero, tá? Por quê? Porque senão a gente se torna muito dependente de números, né? De Uhum. quantidade em gramas. Se liberta disso. Pensa sempre que na próxima refeição existe a possibilidade de você adequar. Então, existe viabilidade até quando eu saio de casa, certo? Ótimo, certíssimo. Próximo ponto. O que você quer falar agora? Um próximo ponto super importante se chama analisar realmente exames bioquímicos, né? A partir do momento que eu me torno vegano, não é nem que eu me torno vegano, sabe, Flavinha? É que eu mudei o meu estilo de vida. Toda e qualquer mudança que a gente faz na vida, a gente precisa analisar. Então, se tornou vegano, realiza exames bioquímicos, analisa como estava o seu perfil, certo? Para que, durante a adesão ao veganismo, vegetarianismo, você tenha possibilidades de analisar realmente como está a sua alimentação. Então, por exemplo, às vezes o pessoal manda mensagem para mim que é agendar consulta e diz assim, ó, já tenho exames, porque daqui a alguns meses eu quero sentir como é que tá. E é para Uhum. continuar bom, tá? Se não continuar, é É. porque ou você não está se alimentando bem, ou a sua microbiota intestinal, que é quem absorve os nutrientes, não está funcionando de forma adequada, ou você está utilizando algum medicamento que interfere a absorção de nutrientes, mas em um contexto geral, é para a gente ter níveis de ferro, o hemograma está fechado,
o único nutriente que iremos suplementar de forma obrigatória, Flavinha, se chama vitamina B12, tá? Embora alguns alimentos de origem vegetal contenham vitamina B12, a forma dela é o que a gente chama de forma análoga. O nosso organismo não absorve. E por isso, e por esse motivo, nós suplementamos, tá? A forma de suplementação pode ser cápsula, cápsula de origem vegetal, pode ser pó, pode ser gota. Mas antes de pensar numa suplementação, realizar exames, analisar os níveis que o meu organismo está, para depois disso iniciar a suplementação. Lembrando que muitas vezes, pessoal do Ogrão batendo palminha, mas é verdade, lá é completinho, né, Flávia? É ótimo, gente. Fica aí a dica para quem não conhece, passar a conhecer, fechado? Aí, olha só, muitas vezes as pessoas realizam exames de sangue, B12 sérica, de forma aleatória, sozinha, não procura profissional, e analisa apenas o valor de referência. Quando observa o valor de referência, muitas vezes está numa faixa etária dentro daquele valor e já considera que a B12 está adequada. Gente, B12 adequada é no mínimo 490. A maioria da população não tem. A maioria da população, independente de ser vegano ou não. Porque a partir do momento que eu consumo carne ou suplemento de forma oral, para essa B12 realmente ser absorvida, demanda de várias etapas. Então, demanda de alguns nutrientes, como ácido fólico, como vitamina B6, vitamina B3. Então, percebe, Flavinha, que mesmo que eu realize uma suplementação, se a minha alimentação não estiver adequada, eu não absorvo, tá? Outro ponto bastante importante se chama composição corporal. Então, a partir do momento que eu tenho acúmulo de gordura na região abdominal, por exemplo, isso faz com que o meu estoque de B12 pode se tornar comprometido. Porque percebe que se essa gordura está envolvendo os órgãos, diminui a capacidade funcional. E 70 a 80% da nossa vitamina B12 é armazenada de forma hepática, no fígado. E muitas vezes, quando a gente tem gordura no fígado, esteatose hepática ou alguma outra patologia, não conseguimos armazenar, independente de consumir proteína animal ou suplementar, certo? Por isso que uma avaliação realmente precisa é necessária, tá? Porém, o único nutriente. Sarinha? Oi? Travou o finalzinho. Porém, o único nutriente. O único nutriente que nós precisamos suplementar de forma obrigatória seria vitamina B12, tá? Mas daí sempre mediante, Flavinha, realizar exames, verificar a quanto está para realmente ser gerada uma dosagem. Muitas vezes as pessoas consomem suplementos de forma aleatória, de duas uma. Ou é uma dose muito baixa, e eu não elevo o meu estoque, como por exemplo uma dose de manutenção diária, 2,4 microgramas, ou uma dose muito elevada. E isso acaba sendo um risco, porque pessoas que têm predisposição a desenvolver acne, se eu gero uma dosagem elevada de B12 no organismo dela, a produção aumenta. Então, gente, sempre analisa de forma individualizada, tá? Isso não quer dizer que a B12 faz mal, tá? Isso quer dizer que a dosagem que você consumiu vai além do que o seu corpo precisa. Perfeito, Sarinha. Vamos lá. Sarinha, chegou uma... Você já falou da questão do diabético, que não tem contraindicação alguma. A alimentação, na verdade, vegetariana, não existe contraindicação, né, Sara? Não existe contraindicação. Na realidade, quando a gente fala, inclusive, de diabéticos, acho até que eu mandei para você um estudo essa semana, no domingo. É um estudo super bacana que gerou a relação de dois veganos, indivíduos onívoros, e fez toda uma triagem de como estava a alimentação os pontos de corte se sobressaíram. Então, fizeram com níveis de colesterol, com glicose, com IMC e todos os indivíduos do grupo que não consumia proteína animal, todos tinham um perfil melhor comparado aos onívoros. Claro que, quando a gente faz essa relação, Flavinha, vamos pensar em veganos que são saudáveis, tá? Sim, não adianta a gente pensar em veganismo e consumir excesso de carboidrato, fritura, produtos industrializados, não faz sentido. Parar de consumir animais e passar a consumir produtos industrializados.
industrializados, excesso de sódio. O excesso de sódio diminui a capacidade do nosso organismo absorver cálcio. Então, poxa, preciso ter variedade na minha alimentação para atingir a de cálcio. Se eu consumo excesso de sódio, eu excreto de forma urinária. Ou seja, é realmente aderir a uma adesão saudável. Deixar para... Eu sempre falo que eu sou realista, né? E do que é de massa, de fritura, seja lá o que for, que seja algo pontual, que seja a sua alimentação que você faz aleatória, mas não faz parte da sua rotina, tá? A rotina eu preciso ter variedades, nozes, cereais, oleaginosas, sementes, frutas e verduras. Gente, a nossa alimentação base precisa vir do chão, tá? Inclusive nesse estudo, Flavinha, depois eu posso até deixar o print, você pode até compartilhar nos seus stories, se o pessoal quiser dar uma olhada. E nos estudos, a conclusão do estudo é que o excesso de proteína animal gera um consumo mais elevado de gorduras. Quando a gente fala em indivíduo diabético, o pessoal só pensa em carboidrato. Mas, gente, excesso de gordura é um fator totalmente inflamatório. Então, como é que eu vou trabalhar, estabilizar a glicemia, composição corporal, se eu estou consumindo gorduras em excesso? Combinado? Então, não, jamais, olha, a partir de hoje, não faça mais essa relação de veganismo não ser viável em indivíduos diabéticos, tá? Show. Sarinha, Casa do Capoeira comentou aqui, 50 UI semanal? Depende, né? Vai depender do planejamento. Não, depende. Então, por exemplo, geralmente o UI está falando em relação à suplementação de vitamina B12. A B12, geralmente, eu trabalho em forma microgramas. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Geralmente a B12 a gente trabalha em forma de microgramas, tá? Quando existe uma carência mais elevada, aí a gente pode suplementar com 1.000 ou 2.000 microgramas. Agora, Flavinha, quando os níveis desse paciente está abaixo do mínimo, eu, quanto nutricionista, não consigo mais intervir, infelizmente. E daí já vai a conduta médica. Por quê? Porque eu não posso prescrever mais de 2.000 microgramas. Então, vai existir a necessidade de um acompanhamento médico para quando normalizar o seu estoque, a gente conseguir manter. Com quanto você vai manter, depende de quanto você suplementou e quanto o seu organismo conseguiu absorver. Por isso que eu sempre falo que a suplementação de vitamina B12 deve ser realizada de forma isolada, certo? Outra questão, aí ele continua perguntando, o sol funciona como um fixador dessa substância, B12? Não existe relação da suplementação e da adesão da vitamina B12, não. Isso daí a vitamina relacionada com a exposição solar é D. Perfeito. E aqui uma perguntinha da minha mãe, ó. Filha, eu tenho gordura no fígado, o que eu devo fazer? Minha mãe está fazendo agora a eliminação das carnes. Depois a gente conversa. Mãe, já começou o primeiro passo, né? Que eliminou carnes. Acaba que as proteínas de origem animal têm o teor de gordura mais elevado, né? E os estudos comprovam isso. Carne vermelha, por exemplo, é o segundo grupo de risco de aumento de câncer. E daí, não sou eu que estou falando, está presente lá no site do INCA. Quem tiver curiosidade pode acessar e olhar lá, tá? Então, o primeiro passo já foi dado, né? Eu excluir proteína de origem animal, ter variedade alimentar para consumir fibras, certo? Um passo extremamente importante, mãe, é praticar atividade física. Não precisa ser atividade física intensa, mas uma caminhada, algo que faça com que o seu organismo gaste calorias. Isso vai facilitar super rápido você eliminar a gordura hepática. É muito fácil, Flavinha, a gente ensinar. Ótimo. Aí, aproveitando, eu já vou fazer uma pergunta que se enquadra. Que para quem segue uma dieta vegetariana e já está na terceira idade, deve fazer suplementação de proteína? Certo. Aí a gente precisa... Tudo é avaliado de forma isolada. Não fique de verdade. Tudo a gente precisa avaliar de forma isolada. Então, por exemplo, tanto em exames bioquímicos, a gente avalia proteínas totais e frações, né? Para sentir como o seu organismo está conseguindo absorver esses aminoácidos que vêm da nossa alimentação de forma oral, quanto à avaliação da composição corporal. Então, se esse percentual de massa muscular estiver baixo, existe necessidade da gente suplementar proteína sim, tá? Lembrando que, à medida que a gente vai avançando de idade, já é algo natural do nosso organismo
depletar massa magra. Então, é muito fácil a gente perder massa muscular. Você percebe que à medida que o idoso vai aumentando de idade, ele acaba emagrecendo. Isso mesmo tendo uma alimentação totalmente fechadinha, certo? Então, a suplementação, ela só é realizada quando realmente o nosso organismo precisa. E a gente precisa analisar dois pontos. Três. A avaliação da composição corporal, exames bioquímicos e sua alimentação. Flavinha, muitas vezes a gente já pensa em suplementação e a gente não pensa na nossa alimentação. A minha base está sendo feita. Eu estou conseguindo seguir? Eu estou conseguindo consumir proteína, pelo menos nas minhas refeições principais? Gente, proteína de origem vegetal, leguminosas e cereais. Se puder consumir oleaginosas, ótimo, porque também contém aminoácidos e facilita a ingestão proteica ao longo do dia, tá? Mas a base total seria essa, leguminosas e cereais, tá? Joia. Sim, uma dúvida que foi até do meu pai. Eu já falei, né, que minha mãe e meu pai estão eliminando os animais da Você alimentação. falou. E aí ele pergunta pra Sarinha, Flavinha, como é que eu faço com ovo? Oh, meu Deus, porque eu adoro Sim. ovo. E aí, Sarinha, o que que você Olha, diz pro pessoal? o primeiro ponto existe a versão do tofu, né? De você preparar Uhum, lá o tofu mexidinho, temperar. Lembrando que tofu não tem gosto de nada. Então a gente tem que proporcionar sabor para aquele alimento, um alimento super rico em proteína, em cálcio, tá? E se gosta do sabor, do gosto do ovo, uma estratégia positiva seria utilizar o sal negro do Himalaia. O sal negro tem o mesmo sabor do ovo pela concentração, pelo teor de enxofre, que é elevado. Então você põe um pouquinho no gosto do ovo. Ah, Sara, eu sim. não gosto, na minha cidade não tem, não é viável para mim. O que é que eu faço? Não vai existir nenhum alimento que substitua o sabor do ovo. O que vai fazer é, em algum momento, começar a criar conexão do alimento. A partir do momento que eu paro e analiso que aquele animal que ele produz, ovo, leite, pele, sabe? Tudo que ele produz pertence a ele. O Isso. organismo não precisa consumir nada. Pai, no dia que o senhor conseguir realizar essa conexão, não vai sentir vontade, não vai sentir desejo. E, por exemplo, o cheiro do ovo não vai ter mais. A gente não vai utilizar mais o nome cheiro. A gente vai É, passar a utilizar o nome odor, né? A gente é. sente um odor muito forte, tá? Uhum, Mas em um contexto geral, Flavinha, é apenas quando a gente realiza a conexão do animal não ser uma porção de alimento. isso. Fechado? Fica fácil quando a gente faz a conexão. Perfeito. Pode prosseguir com o raciocínio. Isso. O leite, muitas pessoas falam, né? Acontece muito isso. Eu vou me tornar vegano porque eu gosto muito de queijo. Eu já provei todos os queijos veganos e não gosto. E nenhum será semelhante. Travou um pouquinho. Pensar no É, leite de cabra. Tá ouvindo? eu parei até que nenhum queijo será semelhante. Fala novamente. Que nenhum queijo será semelhante a um queijo vegetal. É isso que você quis dizer? Sim, Porque os isso. ingredientes não são os mesmos, então não tem nem como ser, não é o mesmo sabor. Porque tá travando, Sarinha. Ficou bom, pessoal, agora? A gente comparar um leite. Oi? Porque tá travando o seu áudio. Mas vamos lá. Vai, segue. Tá ouvindo? Quando estiver ouvindo, você. Tá ouvindo? Sim. Certo? Então a questão é, se entre os leites dos animais os sabores se divergem, não vai fazer sentido a gente comparar um queijo à base de leite de vaca com um queijo de origem vegetal. É realmente a Sim. gente trabalhar essa questão do sabor, trabalhar a variedade e passar a se adaptar a novos alimentos, novas preparações. Ok. Estão ouvindo?
Continua, Sarinha. Está ouvindo? Sim, vai. Tá chegando Você atrasado. tem. Deixa eu ver aqui. É, sim, Pode fazer. recomendações para alimentação para bebês até 3 anos. Existe algo em especial para crianças vegetarianas até 3 anos? Existe, mas na realidade acaba sendo num contexto geral, crianças, independente de serem veganas ou não, tá? Porque à medida que essa criança cresce, todas as necessidades diárias dela aumentam. Então, por exemplo, a partir dos 3 anos de idade, a concentração de cálcio mais elevada, tá? Antes dos 3 anos é satisfatório, a partir dos 3 anos de idade, a gente precisa passar a consumir 700 miligramas. Então, você percebe que usa parte dessa rotina da criança, tá? Desenvolvimento e crescimento, assim como a oferta proteica. E aliado a esses nutrientes, a gente sempre suplementar a vitamina B12. E a suplementação, Flavinha, a gente sente muito de como foi a gestação, se a mãe foi suplementada, certo? Na realidade, a Uhum, suplementação da vitamina B, ela inicia a partir do momento que a criança começa a se alimentar, no caso, a partir dos 6 meses. Fechado? certo. Fechadinho. Você falou substituição do leite da vaca para as bebidas vegetais, cálcio, essas coisas? Não, ainda não comentei. Uhum. Existem duas estratégias, né, da gente substituir. Vem à base de sementes ou de oleaginosas, por isso que a gente intitula de vegetais. Existem duas estratégias. Uma seria a gente já comprar pronta, tá? As industrializadas, porém uma composição salatória acaba sendo um pouquinho mais caro. E a segunda estratégia seria a gente caseira. E ou a gente utiliza apenas um alimento, ou a gente pode, ou semente de linhaça. A gente pode estar utilizando essa. Travou. Tá ouvindo, Sarinha? Deu uma travada aqui. Fala para ver se eu te escuto. Continua falando, Sarinha, para a gente ver aqui a conexão. Repete, Sara. Não. A gente não te ouve. Sai e entra de novo. Pronto. Hoje está caindo demais. Deve ser a internet da Sara. Se ela puder ficar próxima ao roteador, auxilia. Eu vou falar isso para ela. Eu não sei se ela tá de fone, acho que ela não tá de fone. Ela saiu, Maria. Vamos só aguardar ela entrar, que a conversa tá boa demais. Simbora. Já estamos com 44 minutos ainda. Dá tempo. Ó, se a gente não conseguir responder todas as perguntas agora, vocês podem entrar em contato com Sara no direct que ela responde, tá? Ela é muito acessível, Sarinha. Nem se preocupe que ela responde para vocês. Mas a intenção é responder todo mundo. E já fiquem de olho porque sábado que vem a gente tem uma novidade também. Peraí. Se ela já entrou.
Vou perguntar, Maria, sobre o leite materno. Minha mãe, tô descontando no açaí com granola. Vamos lá, cadê Sarinha? Olá, Sarinha, estão você tá ouvindo? com... Estamos ouvindo. Você tá com fone? Estão ouvindo? Ouvindo? Uma coisinha. Fala. Você tá com fone? Sim. Pronto, beleza. Então vamos lá, ó. Continua seu raciocínio, que aí depois eu faço as perguntas. Fica melhor para não ficar interrompendo você. Eu não consigo identificar onde que eu parei. Foi no leite. Confere, pessoal. Deixa eu ver o que a gente falou. Você estava falando das bebidas vegetais e do queijo, que não teria sabor, porque não são os mesmos ingredientes. Aí chegou até uma pergunta aqui, Sarinha. A mãe que está amamentando, que a mãe com um filho com idade de amamentação, de mamar, e o que ela dá ao invés do leite materno, se a mãe não pode dar o leite materno? Aí existe a necessidade dela ofertar a fórmula. Tem que ser A fórmula. gente não pode, a gente não pode iniciar a alimentação de uma criança de forma precoce, tá? A alimentação complementar, Flavinha, ela precisa ser iniciada a partir dos 6 meses de idade. Se a mãe não consegue, ou por algo mais específico, não conseguiu produzir leite em demanda suficiente, existe a necessidade de trabalhar o perfil de fórmula, tá? E dentro dos processos de fórmula, existem as fórmulas de origem vegetal, tanto de soja quanto de arroz. Não existe só versão leite de vaca, não, certo? A que eu utilizei para Benício foi a base de soja, tá? E inclusive já Aceitou? aceitou por quê, gente? Porque quem tem dificuldade de tolerar os alimentos são os adultos, tá? Conseguiu compreender? Porque a gente já consumiu vários alimentos e a gente fica realizando ali as comparações, as conexões. Mas a criança, o que você ofertar para ela, ela não vai conseguir fazer comparação com outro tipo de alimento, certo? Certo. E daí, quando a gente fala, Flavinha, muito nessa questão na alimentação da criança, eu não posso mentir. Tudo que vem ali de origem animal sempre tem concentração maior, seja de cálcio, seja de ferro, seja de proteína. Na nossa alimentação de origem vegetal, a gente precisa ter variedade. Se tem variedade, realmente consegue suprir as necessidades diárias. E daí, abrindo parênteses, no caso de crianças, se essa criança tem resistência, se essa criança é seletiva, né, se ela passa a excluir muitos alimentos da alimentação, da rotina, existe necessidade de um trabalho com um nutricionista que dê ênfase nessa área, que é para passar a reintroduzir os alimentos. Porque, caso contrário, vai ser gerado déficit. Compreendeu? Entendi. Agora a minha mãe que pergunta, não estou comendo animais, estou descontando no açaí. Granola com açaí é recomendável? Olha, mãe, se a mãe não exagerar, não tem problema. Agora, se a mãe exagerar, lembra, mãe, que já está com gordura no fígado, já está com esteatose hepática, tá? E acúmulo de gordura não está relacionado apenas ao consumo de gordura, está relacionado ao excesso de carboidratos, certo? Então, a palavra-chave sempre será moderação, tá? E daí, Flavinha, eu queria fechar com você um ponto, né? Um último ponto, assim, que é extremamente importante a gente dar ênfase, que se chama variedade alimentar, tá? A partir do momento que a gente fala em veganismo, nós temos bastante variedades para incluir na nossa alimentação e dessa forma a gente consegue consumir, por exemplo, proteína, já conversamos bastante sobre isso, né? A oferta proteica ser oriunda à base principalmente de leguminosas combinadas a cereais. Se for o caso de ter uma rotina corrida ou praticar atividade física, ter um gasto mais elevado, a suplementação proteica entra como uma forma positiva e a gente também já temos no mercado suplementos de proteína em uma composição satisfatória, tá? Quando a gente pensa na oferta de cálcio, consumir leite de vaca não é algo obrigatório, mas consumir alimentos ricos em cálcio certo? Então,
Se realmente tem um poder aquisitivo de comprar industrializada marcas que são boas, sabe, o que seriam marcas boas? É eu chegar lá na prateleira e olhar se naquela composição não tem o nome açúcar, dextrose, xarope de milho, açúcar invertido, certo? Se tem, gente, seja sincero, provou e a bebida vegetal é docinha, é gostosa, não é positiva, tá? Porque oleaginosas, aveia, arroz, são sabores neutros, então não vai fazer sentido a gente passar a adquirir novos hábitos e consumir produtos industrializados, certo? Eu sempre recomendo desenvolver em casa. Então, até o resíduo da bebida vegetal você consegue aproveitar, faz uma falsa ricota, faz cookies, faz base para bolo e dessa forma passa a consumir o alimento de forma íntegra, totalmente, certo? Lembrando que, Flavinha, se eu desenvolvo bebidas vegetais com sementes, como por exemplo semente de linhaça, semente de gergelim, oleaginosas como castanhas, nozes, tá? Se tiver o paladar mais preparado, pode desenvolver com quinoa, com amaranto, com semente de girassol. Percebe a variedade que a gente tem? Aí, ou a gente desenvolve a bebida vegetal, ou a gente passa a utilizar esses alimentos na rotina, certo? Também não somos obrigados a consumir bebidas vegetais, não. Basta adequar o plano. Então, por exemplo, eu enriqueço o meu prato principal, eu enriqueço saladas, eu consumo polvilhado em frutas. Lembrando também que vegetais verdes escuros são super ricos em cálcio, tá? Couve-folha, espinafre, rúcula, agrião e brócolis. Então, sempre colocar na rotina, pelo menos uma vez ao dia. E daí eu sempre dou o conselho, a dica de comprar 2 por semana, né? E ao longo da semana vai variando, tá? Lembrando que na refeição que você perceber que está combinando muito alimentos fontes de ferro, não incluir muito vegetal verde escuro, porque ferro e cálcio, eles brigam pelo mesmo sítio de ligação. E daí acaba que o nosso organismo não consegue absorver muito nenhum e nem outro, certo? Então, sempre deixar mais separadinho esse ponto, tá? Então, em um contexto geral, eu parei de consumir leite de vaca, desenvolver as bebidas vegetais ou incluir na alimentação estes alimentos, tá? E colocar na rotina vegetais verdes escuros, certo? A quantidade sempre vai variar. Então, você viu que eu falei sobre a quantidade recomendada para crianças, né? De 1 a 3 anos, 700 miligramas. Mais adulto, já vai para 1.000 miligramas. Se for gestante, a gente já precisa acrescentar 1.200, 1.500. Então, essa quantidade sempre vai variar. Mas, pelo menos nesse período de transição, passar a ter variedades para que o seu organismo vá tendo acesso a quantidades de cálcio, certo? Certinho. Sarinha, a gente está com 53 minutos de live. Você quer... Certo. Acho que a gente já percorreu tudo que queríamos falar, não é? Isso. Acho que deu para a gente conversar bastante, né? Eu espero que o pessoal tenha, assim... Quem ainda tem algum receio de se tornar vegano, dá uma respirada, porque pelo menos tenta lembrar o nome dos alimentos que a gente citou, né? Então, tanto a gente pode ter uma alimentação dentro do veganismo caro, como, por exemplo, consumir amêndoas, quanto a gente pode consumir castanhas, amendoim, certo? Tanto a gente consumir feijão, quanto a gente pode consumir o grão de bico, que vai ser um pouco mais caro. Então, o veganismo sempre dentro do seu poder aquisitivo. Sempre faça essa relação, que o veganismo não é eu não falo nem estilo de vida, sabe? Não é algo que eu procurei aderir. Caro, eu preciso me adaptar ao veganismo, certo? E a palavra-chave se chama variedade alimentar. Se eu tenho variedade na minha rotina, você consegue realmente nutrir o seu organismo. Eu peço que faça a conexão como está a sua alimentação hoje e como era a sua alimentação quando você consumia proteína animal. Eu tenho certeza que você tem bem mais variedade hoje do que quando consumia proteína animal e derivado. Certeza, né, Flávia? A repercussão no organismo, Sarinha, foi o que eu senti na primeira semana de alimentação vegetariana. Mulheres, ciclo menstrual consegue regular, né? Produção, liberação hormonal, a gente consegue ter mais disposição. Então, não tenha receio de aderir ao veganismo, certo? Apenas tenha cautela e busque realmente adquirir hábitos saudáveis, tá? E daí, Flavinha, se você quiser, você já pode até falar para o pessoal, tá? Da nossa próxima live, que eu tenho certeza que irão gostar. E daí eu peço que na próxima live tragam
papel e canetinha, que a gente vai aprender bastante, certo? Vou dar aí umas dicas para que vocês possam incluir na rotina, na alimentação. Fechado? Fechado. Então, gente, essa nossa primeira live foi sobre a transição para o vegetarianismo estrito. E eu sei que muita gente ficou com dúvida, querendo perguntar sobre quem faz atividade física, pode ser vegetariano? É disso que a gente vai falar no sábado que vem. A live do sábado que vem, no mesmo horário, né, Sarinha? 7 horas. A gente vai divulgar, vai falar somente disso. Atividade física e alimentação vegetariana. Então, quem é atleta, quem gosta de atividade, assiste a live que tá imperdível, né, Saroca? Com certeza, tá? E daí, já quando a Flavinha abrir lá a caixinha de perguntas, né? Vai mandando as perguntas, porque a gente utiliza como base, gente, os conteúdos que a gente traz para a live, né, Flavinha? Isso. São abordando as dúvidas e as perguntas que o pessoal te manda. Então, a gente consegue estruturar tudo isso para que realmente seja um conteúdo positivo para vocês, dentro da rotina de vocês, tá? Então, quem pratica atividade física, lembrando que a live não é voltada para atleta, né, de alta performance, não. Atividade física, deixa uma atividade física moderada em casa, a gente pode até conversar sobre alimentação agora no período de quarentena, fechado, assim como uma atividade física de uma intensidade maior, como um crossfit, musculação, corrida. Tenho certeza que muitas pessoas praticam aqui atividade física e a gente vai conseguir conversar bastante sobre pré, pós, proteína, recuperação, tá? Daí quem tiver dúvidas pode ir mandando para você, né, Flavinha? Isso, vai mandando, vai ser ótimo. O pessoal está Fechado. agradecendo, Sarinha. Muita gente elogiou também. Muita Passando gente. de vocês. Tanto a participação de vocês quanto a você, Flavinha, por estar desenvolvendo esse conteúdo. Fechado? Fechado, Sarinha. Obrigada também por ter vindo até aqui falar com a gente de uma forma tão direta, tão suave, viu? E vamos partir para a próxima. Sábado a gente se encontra também. Tá joia? Fechado. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês, viu? Até sábado. Cheirão. Tchau, Sarinha. Tchau.